Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Por Minhas Mamas, um lugar destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. É um lugar que a gente vai falar de vida, porque sim, existe muita vida depois do câncer de mama, muitos desafios e transformações vividas por essas mulheres, que nesse momento é a maior geração de mulheres sobreviventes do câncer de mama. E é por isso que a gente, nessa temporada, vai falar desse pós-tratamento. Estudos recentes mostram que a prevalência de disfunções sexuais entre mulheres com câncer de mama no Brasil varia entre 27% a 93%. É uma queixa extremamente comum, mas que nem sempre é valorizada. E muitas vezes nem mesmo é abordada em consulta. E é por isso que nesse episódio nós vamos falar sobre sexualidade. E para isso temos uma convidada muito querida, muito especial, Olivia Olea, que é formada em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na mesma instituição, especializada em sexualidade humana pela Universidade de São Paulo e terapeuta sexual pela Unisal. E ela vai nos ajudar trazendo o seu conhecimento na área para falar sobre esse assunto. É um prazer enorme ter você aqui com a gente para começar quebrando os tabus em torno desse tema, Olivia. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. O podcast de vocês, a primeira temporada está incrível. E parabéns de verdade, porque a gente vê muito podcast, mas tem alguns que são, assim, pérolas mesmo, e o de vocês se enquadra nessa categoria. Que delícia. De verdade, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Olivia. E acho que pra gente começar a introduzir esse assunto que realmente é tabu, acho que primeiro ponto, né? Por que a gente tem que falar sobre esse assunto? Por que falar sobre sexualidade após câncer de mama? Tá, eu acho que eu posso responder da seguinte forma. A maior parte das pessoas na vida quer se relacionar. E a maior parte das pessoas que está num relacionamento quer ter não só um relacionamento afetivo, mas um relacionamento sexual. A gente está falando de uma maioria, assim, esmagadora. E quando a gente para pensar na nossa vida, nós que não temos câncer de mama, né? A sexualidade é uma parte muito importante e feliz e uma fonte de uma energia muito grande, de uma alegria muito grande na nossa vida. Tanto de uma forma individual quanto em casal, né? Para a construção da família e ficar junto pro resto da vida. Então, por que é diferente? Por que não seria assim numa mulher que passou por um momento drástico na vida, mas que vai ficar para trás e que tem muita vida pela frente? E por que não ajudar essa pessoa a continuar sendo muito feliz, muito alegre, muito plena, com uma sexualidade muito bem vivida, muito cheia de vida dentro da sexualidade? Então, eu costumo dizer isso, né? Os relacionamentos, eles são uma das nossas maiores fontes de tristezas e problemas. O outro é sempre um grande problema, um grande desafio. Mas também é uma das maiores fontes de alegria da nossa vida. E o relacionamento sexual, ele tá dentro disso. Tá dentro disso. Então, eu tô aqui para tentar ajudar a trazer muita satisfação e alegria, felicidade para as vidas sexuais dos casais por aí, dessas mulheres principalmente. O que não tem a ver com a frequência sexual. Já vamos começar com, né, desfazendo alguns tabus aqui, né? Uma pessoa feliz sexualmente não tem nada a ver com quantas vezes ela transa na semana. Mas tem a ver dela olhar para a própria vida, para o próprio relacionamento e sentir que, nossa, eu tô muito bem aqui. Eu tô muito feliz aqui, eu quero continuar fazendo isso daqui por muito tempo e, por que não, por toda a vida, né? Então, essa aqui é a resposta. Não, excelente. E eu acho que é importante a gente lembrar, né, que inclusive a Organização Mundial de Saúde coloca a sexualidade dentro de um dos pilares de saúde, né, que é algo que às vezes é banalizado e é olhado como, por que médico tá falando de sexualidade? Mas é porque de fato é um dos pilares de saúde, né? Sim, total. E a gente vai falar sobre sexualidade de mulheres pós-tratamento, mas eu afirmo para vocês que todas as pessoas, homens e mulheres, se beneficiam de uma conversa sobre sexualidade. Todo mundo, em algum momento da vida, desde que esteja ativo sexualmente, vai passar por alguma dúvida, por alguma ansiedade, por algum problema. Seja um menino adolescente que tá lá apaixonado pelo próprio pênis, seja uma menina que tá chegando perto da primeira vez que vai ter relação com penetração na vida, seja uma mulher pós-parto, na gestação, pós-menopausa, seja uma menopausa induzida, uma menopausa natural, seja um homem nos seus 50 anos que começou a ter um problema de disfunção erétil. Gente, todo mundo se beneficia de uma conversa tranquila,
calma, com leveza sobre sexualidade. Só que daí a gente precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade para esses momentos da vida que eu acho que são um pouquinho mais críticos, como um pós-tratamento de câncer de mama, né? Sim. E só retomando, né, o que eu trouxe de dado, os dados nos estudos, eles variam bastante quando a gente fala em termos de prevalência, porque é uma coisa que às vezes é difícil de você mensurar. Existem alguns questionários, enfim, que são utilizados, mas nem sempre a gente consegue isso ter tão padronizado. E, infelizmente, né, o próprio tabu, às vezes, da pessoa ter vergonha, enfim, é algo que acaba influenciando nesses números também. Então, por isso que a gente tem essa variação tão grande, né, quando a gente fala em termos de estudo, que eu citei para vocês no início, de 27% a 93%, porque, de fato, os estudos trazem números diferentes por essas questões. E agora, só falando um pouquinho da paciente com câncer de mama, acho que você já trouxe um ponto, né, da menopausa induzida, enfim, eu acho que são vários momentos aí que podem acabar interferindo na sexualidade de maneira direta, né, desde, enfim, da cirurgia, que acaba mexendo com a mama, que é um órgão que está influenciando diretamente na questão sexual, seja na parte da quimioterapia, que pode levar à queda de cabelo, que querendo ou não também interfere com a autoestima, seja no próprio momento do diagnóstico, por medo, enfim, toda essa questão, e depois, que a gente sabe, né, que muitas pacientes acabam tendo que fazer, a maioria dos casos de câncer de mama tem que fazer depois do bloqueio hormonal, que é um ponto que acaba influenciando bastante. Você queria falar de maneira geral, assim, desses tratamentos, enfim, como que eles podem interferir, só para as pacientes entenderem aí o que pode estar interferindo tanto na minha sexualidade, porque às vezes elas nem sabem por que ela está tão prejudicada. Sim, eu acho que possuir a informação antes que aconteça é fundamental para elas entenderem e não serem pegas assim de surpresa, que eu acho que é o que acontece na maior parte das vezes, porque quando acontece o diagnóstico, o foco ele é tanto no tratamento e aqueles cuidados, passa por diversos profissionais, o foco é tanto o tratamento do câncer, continuar viva, que quase nenhum profissional consegue preparar a paciente para conseguir ter uma sexualidade bem vivida depois do pós-tratamento e para o resto da vida, né? Então, acho que uma informação muito importante é o seguinte: tudo pode impactar a nossa sexualidade. Tudo, absolutamente tudo. Então, pensando numa mulher que acabou de receber um diagnóstico, ela tá preocupada, ela tá com medo, qual que é a relevância ou a prioridade do sexo em relação a... Será que eu vou morrer? Assim, o sexo, ele vira absolutamente nada nesse momento. Então, tem todas essas questões psíquicas de medo e de ansiedade extrema e ter que lidar com essa notícia, inclusive com os familiares. Durante o tratamento, a gente sabe que algumas modificações corporais muito significativas são feitas com a cirurgia. E a mama, ela é um local extremamente erógeno para muitas mulheres. Vamos falar claramente aqui, muitas mulheres conseguem inclusive chegar ao orgasmo apenas com o estímulo dos mamilos. Se eu coloco essa pergunta lá no Instagram, eu sempre fico surpresa porque são muito mais mulheres que falam, nossa, tá tudo indo bem, mas quando acontece o estímulo na mama, é o gatilho para eu conseguir chegar ao orgasmo. Isso acontece com muitas mulheres. Então, quando a gente sabe que uma área que é super erógena e que mexe com a autoestima da mulher vai ser mexida, a gente vai precisar cuidar disso e aprender a ser feliz no sexo, apesar dessa área ter sofrido uma modificação. E daí tem a questão da queda do cabelo, da queda da sobrancelha, que inclusive no episódio 3 do podcast de vocês, isso é comentado com a médica que vocês, eu não vou me recordar o nome dela, mas que ela fala sobre isso. Acho que um podcast muito rico para entender essa parte de como que eu consigo me preparar para o abalo que a minha autoestima vai sofrer. E isso é um fato, né, gente? Quando a gente tá se sentindo muito bem, a gente vai pro encontro sexual de uma forma. Quando a gente não tá se sentindo bem, a gente não quer nem que a luz esteja acesa. A gente quer ficar de camiseta, a gente quer ficar de sutiã. E é importante a gente conseguir melhorar a nossa entrega na relação sexual pra gente sair da relação muito feliz e com vontade de repetir depois, né? Então, tem a questão do medo, tem a questão da autoestima, tem a questão corporal. Só que daí, tem a questão do bloqueio hormonal. Que eu acho que elas não entendem o impacto desse bloqueio no organismo. E eu acho que os médicos, eles precisam, sim, um recado para os médicos. Eu acho que os médicos precisam ser muito mais ativos. É uma postura, assim, de prevenção de um ressecamento vaginal intenso. Porque a maior parte das pessoas gosta de usar a vagina no sexo. Isso já acaba sendo uma coisa um pouco estranha, né? Sexo como assim? não... Porque parece que é algo... todo mundo deveria... obrigatório. Como assim gosta? Exatamente. Deveria ser assim. Então isso já foge um pouco do comum. Quando a gente vai fazer sexo, a gente
tudo que a gente faz é considerado sexo. Uma das coisas que a gente faz é a penetração vaginal. E muitas pessoas gostam de fazer, tanto homens quanto mulheres e tal. Só que a gente precisa ter uma vagina saudável para que a penetração vaginal aconteça. E o bloqueio hormonal pós-tratamento, que muitas pacientes acabam necessitando, induz, de uma forma muito rápida e precocemente, um ressecamento vaginal muito parecido com o ressecamento de uma mulher numa menopausa natural. Vamos colocar os seus 50, 60 anos. Que mesmo nessas mulheres existe uma grande variabilidade de percepção vaginal. Mas a gente precisa preparar a vagina dessa mulher porque vai que ela quer transar muito mais vezes do que você está imaginando, né? E aí a gente chega nesses tratamentos de uma prevenção ou tratamento mesmo de um ressecamento vaginal que está instalado. Hoje em dia tem um tratamento que é super possível para mulheres que têm contraindicação, né, à reposição hormonal, que é o laser vaginal. A grosso modo, gente, tudo aquilo que a gente consegue fazer na nossa face, pra ficar bonitinha e tal, colágeno, a gente também pode fazer no genital. Hoje em dia a gente tá nessa, tá? Estamos nesse momento da medicina, exatamente. Então, tudo que a gente consegue fazer aqui, né, no rosto, pra rejuvenescer, entre aspas, a gente também consegue fazer no genital. Então, a gente consegue resgatar a lubrificação e hidratação da vagina e da vulva, inclusive levando até uma melhora de bem-estar. O que significa isso? A gente nunca para pensar sobre a hidratação do nosso genital. Mas quando a gente tá lá com a nossa perna toda ressecada, aquela canela que assim, dá até pra ver os branquinhos e você passa um hidratante em cima, a gente sente que é gostoso passar esse hidratante e hidratar a nossa pele. O nosso genital é a mesma coisa, a gente também consegue perceber um bem-estar em cuidar da região e ter uma pele hidratada, lubrificada e com uma lubrificação que aparece quando a gente começa a ficar excitada, é melhor ainda. Então, o laser, ele possibilita isso e ele é possível para todas as pacientes em tratamento, pós-tratamento de câncer de mama. A única questão é que o valor é um pouco mais caro e eu acho que deveria ser um procedimento oferecido, inclusive, de forma gratuita para as mulheres com tratamento de câncer pelo SUS, porque é uma forma de você anualmente renovar a região e você elimina esse problema de ressecamento vaginal. Aí, além disso, em alguns casos, isso precisa ser discutido com o médico da paciente, tem a possibilidade de utilizar pomadas com o estriol, que é um hormônio muito, vamos colocar entre aspas, fraco e que não recebe o rótulo de reposição hormonal como uma prevenção de ressecamento. E algumas pacientes conseguem utilizar, mas isso tem que ser discutido com o próprio médico. Então, dá pra gente cuidar da região. E daí também existe um skincare íntimo. Coisa que eu confesso pra vocês que eu mesma nunca fazia, mas a partir do momento que os produtos começaram a chegar até mim, eu comecei a utilizar e eu comecei a perceber como é gostoso ter uma vulva hidratada. Como é gostoso ter uma vulva, passar um óleo nessa região genital, onde fica tudo sendo bastante atritado. Então, isso precisa ser comunicado às pacientes para que elas cuidem dessa região genital, porque elas vão querer utilizar depois do tratamento, quando elas estiverem se sentindo bem, ou inclusive durante o tratamento, né? Não tenho a mínima noção quando que essas mulheres estão ou não estão fazendo sexo, mas a gente tem que supor que elas estão fazendo. Tá. Até tem um caso de uma paciente que talvez ela escute e se identifique, assim, e isso traz justamente isso. É um tema que eu abordo muito com as pacientes, mas naturalmente, né, a gente aborda durante o tratamento, mas eu acho que como mastologista, cirurgião oncológico, oncologista, a gente tem uma tendência, quem tem essa abordagem de conversar sobre esse assunto, de ser numa outra fase, né? Acaba que a gente fala desse assunto, mas normalmente durante a quimio não é algo que a gente vai falar, e como tá a sexualidade? A gente pode fazer, mas é menos comum. Pós, a maioria faz. E teve uma paciente que, né, numa dessas consultas pós, eu perguntei como que tava, pra gente começar a abordar e ver se tinha alguma coisa pra fazer, e ela falou que tava péssimo no pós. E ela falou, mas durante a quimio, era muito bom. Olha, que diferente. Durante a quimio era muito intenso, era muito frequente, eu tava me sentindo bem, eu tava me sentindo confiante com o tratamento, mas agora eu não estou bem. E agora não tá legal. Então, até trazendo esse exemplo pra gente quebrar esse tabu de que durante o tratamento ninguém vai querer. Vai ter quem não queira e tá tudo bem, né? Gente, sexo é uma fonte de alegria. Às vezes até ajuda a pessoa a ter momentos de alegria e de prazer e de relaxamento pra ter que lidar com uma coisa que é tão difícil. E essa individualidade, porque vai ter gente que realmente vai se fechar e naquele momento não quer, né? Principalmente as pacientes, inclusive, que começam com cirurgia. A gente tem que ver até o caminho desse tratamento. Então, algumas pacientes vão passar por cirurgia primeiro, que a gente chama de cirurgia upfront. Então, que talvez já vão ter esse impacto da mama
de cara do tratamento, diferente de uma paciente que começou por quimioterapia, que o corpo, apesar daí tem a questão do cabelo, tudo mais, o corpo nos pontos erógenos está teoricamente tudo ok ainda, né? Ainda não foi abordado cirurgicamente. Então, a gente entender a cada passo, né? Em cada fase que essa mulher tá. E uma das coisas que eu queria trazer para você, pra gente também ir caminhando nesse olhar de maneira individualizada para cada um, a gente depois vai falar do bloqueio hormonal e tudo, mas eu vejo assim, pergunto muito isso para as pacientes, mas eu queria um olhar teu como super especialista, e a gente tem muita curiosidade nisso, na verdade, né? De entender cada vez mais. A grande verdade é que a gente tem um percentual de mulheres que nunca teve prazer, né? Sim. Então, a gente tá aqui discutindo se ela vai ter relação durante a químio, se ela vai ter depois, se ela tá tendo prazer durante e depois, se ela quer, se ela não quer. Mas o grande ponto é que a gente tá trazendo pra luz de um problema grave que piora todo esse cenário, o fato de que muitas mulheres não são felizes com o sexo. Sim, isso. Naturalmente, né? Exatamente. Tendo ou não tendo câncer, Isso. a sexualidade feminina, ela ainda é um ponto muito delicado e muito difícil. Tem um dado muito triste de um estudo, que foi um estudo pequeno em universitárias americanas, que a taxa de orgasmo em relações casuais... E assim, uma relação casual, você não sabe, você não tem certeza do que vai acontecer depois. Então, todos os relacionamentos mais duradouros, eles começaram com uma primeira relação, né? A taxa de orgasmo em mulheres em relações casuais é de 4%. 4%. Então, assim, quando uma mulher, ela conhece o parceiro ou a parceira, isso inclusive em mulheres que são homossexuais, a chance dela não conseguir chegar, né, ao orgasmo é muito, muito grande. Então, assim, eu já converso com as minhas pacientes hoje em dia você precisa ter muita inteireza e saber do que você precisa para que você tenha a coragem de buscar o seu orgasmo quando você estiver transando com uma outra pessoa. Mas todas as mulheres, elas são muito assombradas por essa questão de precisa ser bom pra ele, principalmente em relacionamentos heterossexuais, então precisa ser bom pra ele, o meu parceiro precisa estar bem, eu estou aqui pra deixá-lo confortável emocionalmente, e com isso a gente vai passando anos e anos e anos de um prazer infrequente, orgasmo infrequente. Aí tem um outro lado da história que nem tudo é sobre orgasmo. Gente, mas o orgasmo também importa. Eu, como especialista, eu fico nesse dilema, né? A gente não precisa ficar bitolada atrás de orgasmo. Mas assim, não dá pra gente viver uma vida inteira com um orgasmo super infrequente, achando que, nossa, teremos uma libido, né, super elevada. Isso que você comentou. Eu brinco com as pacientes que eu falo, o que não te dá prazer, não necessariamente você vai ter vontade, né? Então, como é que a gente vai falar de desejo sexual se você não tem algo que é prazeroso pra você? E esse ponto do ressecamento entra muito nisso, né? Se a paciente tá com ressecamento vaginal, ela vai ter relação sexual, na maioria das vezes com penetração vaginal, ela vai sentir dor? Parou aí. Não tem nem que falar de desejo, né? Sim, porque se ela tá com faz dor... sentido não ter vontade, exato, né? Ela vai ter vontade de algo que tá sendo doloroso pra ela, que não tá sendo confortável, né? Sim. Então, é um ponto que a gente sempre tem que lembrar. E você comentou, né, essa questão dessa... É uma falta de prazer generalizado entre as mulheres, e eu tento explicar o desejo sexual e a libido de diversas formas diferentes, pra ver se a cabeça das mulheres realmente abre e aceita, talvez uma má notícia, uma notícia um pouco ingrata, de que a nossa libido, ela não é completamente induzida pela nossa quantidade de hormônio. Então, uma mulher, no pós-tratamento, né, que está com bloqueio hormonal, ela tem, sim, muita possibilidade de ser feliz sexualmente, apesar do bloqueio hormonal. E a explicação a nossa libido não é completamente induzida pelo nível de testosterona e de estradiol que a gente tem. Na verdade, estradiol e testosterona e hormônios é uma parte do nosso comportamento sexual, mas se a gente aprende todo o resto, pronto, vida resolvida, a gente consegue funcionar sexualmente. E eu tenho tentado explicar a libido, juntando o que a gente está falando, da seguinte forma: a libido, ela precisa ser vista, libido ou desejo, tá? Que é a mesma coisa, pessoas... gerais falam mais libido, pessoas que são especialistas falam mais desejo, mas é a mesma coisa. Tesão, libido, vontade, tudo é a mesma coisa, né? É o ciricutico. A libido, ela precisa ser vista mais como um temperamento, mais como personalidade, mais como o estilo individual, sexual da pessoa, do que como uma molécula no sangue que a gente consegue detectar, aumentar e reduzir.
Então, a gente precisa primeiro entender o que é a libido antes de ficar na queixa e reclamando, e reclamando, e reclamando. A minha libido tá baixa. Tá, mas o que você entende como a sua libido? Porque, de acordo com o que você entende, a gente não consegue te dar nenhum resultado positivo. Então, a libido, ela é um pouco o jeito de ser. E quando a gente fala dessa forma, a gente consegue entender que as pessoas são completamente diferentes. Existem, sim, pessoas que são muito mais transudinhas, que são muito mais aventureiras, que querem transar todos os dias, que gostam de novidades a todo momento, que gostam de ir na casa do swing, que gostam de viajar pra fazer sexo em grupo. Existe. Mas também existem pessoas muito mais de boa, como eu. Uma pessoa normal, basiquinha, assim. Apesar de ser especialista, uma pessoa muito normal, meninas. Muito normal. Pacote básico. Exatamente, isso. E eu consigo ser muito feliz assim. Então, é muito importante você conseguir olhar pra si e entender o que faz parte do seu eu sexual e o que não faz parte. E muitas vezes o que você é diferente do seu parceiro. Aí as mulheres, elas ficam assombradas porque elas ficam indo atrás de a minha libido não tá boa, eu preciso levar a minha libido para que ela se torne igual à do meu parceiro. E não é esse o caminho, gente. Os casais, eles são diferentes. A gente vai provavelmente casar com alguém que é muito diferente sexualmente da gente. E a diferença não é o problema é o casal não saber o que fazer com essa diferença e manejar essa diferença, né? Então, começar entendendo que a libido, em grande parte, é o que eu sou e o meu estilo, a gente já começa a ficar um pouco mais calma e tranquila. Ah, então eu não tô quebrada. Ah, então existe uma luz no fim do túnel, né? E eu não vou ficar aqui implorando testosterona pra minha ginecologista ou pras médicas, ou lamentando até fazer porque eu um não posso adendo usar. nisso, né? Que você falou que quando você trouxe essa informação que a libido não é só hormônio, não é só testosterona, não é só estradiol, talvez isso seja triste pra quem busca a pílula mágica, né? E acha que, vou tomar um remedinho aqui, vai melhorar. Mas eu acho que é, na verdade, um acalento para as pacientes que estão ouvindo esse podcast, que estão em bloqueio hormonal e que estão pensando, meu Deus, eu tô sem bloqueio hormonal. E agora? O que eu vou fazer com sexo, né? Como é que eu vou resolver esse problema? E, na verdade, é isso, né? Existem muitas outras questões que podem ser melhoradas e, inclusive, o desejo sexual pode ser melhorado e não é apenas hormônio. Exatamente. Porque eu acho que existe esse rótulo, né? A paciente que pós-tratamento oncológico por diversas questões, acho que até na primeira temporada a gente teve o episódio que é o Under 30, né? Que a gente conversou com pacientes super jovens diagnosticadas. Uma delas até citou, né? Gente, eu não conseguia namorado na vida normal, plena, com o corpo da academia que eu tava amando. Sarada, no auge da minha carreira. Eu tava sem marido, sem namorado. A hora que ela descobriu o diagnóstico, ela falou, acabou. Não vou me transar, não vou me Acho que ser o que mãe. passa na cabeça da pessoa, eu nunca mais vou transar na minha vida, podcast, né? esse episódio. Então, assim, e depois, hoje, só pra atualizar, então, super casada, feliz e tudo certo. Então, é a gente trazer que não é uma condenação. Não deve ser uma condenação. No entanto, a solução não cai do céu, né? De chegar assim, porque a gente não entende de sexualidade. O que, né, agora trazendo um pouco assim o que a gente aprende na infância, né? O que a gente vê sobre sexualidade, e aprende, inclusive, um monte de tabus sobre o assunto ao longo da nossa vida, o que faz com que todo mundo, no fundo, não entenda nada sobre o assunto, né? Exatamente. Então, e daí a gente tá diante de uma paciente que, com um pouco que ela sabe, assim como a maioria de todo mundo sabe muito pouco, no momento que ela entende que ela tá entrando numa menopausa aos 20, aos 30, aos 40, anos antes, ou mesmo aquela mulher já é menopausada que descobre que vai bloquear e que piora mais ainda o sintoma que ela já tinha, ela fala, acabou, minha vida acabou. E a gente precisa quebrar isso, entender essa sexualidade. Qual que é o ponto que você acha, assim, que... né? Lógico, a única forma de efetivamente ajudar essas mulheres é buscar o especialista, né? Acho que isso tem que ficar muito claro. Mas a gente tá tentando trazer luz para esse assunto, informação, até porque essas mulheres enxerguem isso e consigam buscar ajuda, né? Exato. Mas o que você acha, assim, que seria um primeiro caminho quando a gente fala de libido que precisa ser explorado? Tem vários. Você falou que, então, aí são vários pontinhos. O hormônio é um deles, que ok, então vamos olhar para as pacientes que fazem bloqueio hormonal. Então, a gente já descarta esse pedaço da chance de sexualidade. Vamos olhar para os outros e enriquecer os outros. Mas disso tudo, por onde uma mulher deveria começar para buscar a libido? A libido perdida. A libido perdida, a libido desaparecida, né? Eu acho que primeiro é a gente ter uma boa conversa, um bom entendimento sobre o que é a libido, para que a pessoa desapegue um pouco dessa questão hormonal. E acho que só assim, a título de curiosidade, uma mulher que não tem câncer de mama e tem os seus
33 anos e chega no meu consultório se queixando de baixa libido, eu não vou dar hormônio para essa paciente, tá? Então, as nossas ouvintes, né, que estão numa vida pós-tratamento, não fiquem assim, chorando leite derramado, se lamentando, porque uma mulher, tendo ou não tendo câncer de mama na idade fértil, a gente não tem nenhuma evidência de que o uso da testosterona antes da menopausa, de fato, vai melhorar ou revolucionar a libido dela, o comportamento sexual dela, tá? Então, acho que é só pra gente também trazer mais clareza para esse assunto. Existe um pouco mais de evidência quando a gente está falando de uma mulher na menopausa mesmo, mas assim, uma mulher que está numa idade fértil, eu mesma que sou especialista e trato baixa libido, eu não trato utilizando o hormônio. Raros os casos que isso acontece. A gente tem que começar primeiro conceituando o que é libido, tá? E mostrando que é normal as pessoas serem diferentes. Aí a gente tem que entender se o problema daquela pessoa, né, na verdade, individual, é a história sexual dela inteira, ou, na verdade, é uma discrepância de desejo com o parceiro. Muitas pacientes que eu atendo no meu consultório, que chegam dizendo, eu vim aqui porque eu tenho um problema, meu marido tá muito cansado, ele pediu pra eu vir me tratar. Na verdade, não é uma questão da mulher, é uma questão do casal. E isso também precisa se tornar bastante consciente e visível, porque um problema que é de relacionamento não vai ser resolvido com um tratamento individual. A gente precisa conversar com as duas partes, né? Então, existe esse termo, né, discrepância de desejo do casal, que é simplesmente pessoas diferentes que não sabem o que fazer com diferenças de frequência, de demandas sexuais. Dá prazer um pro outro, né? Ou qual prazer o outro quer, né? Também. Enfim. Então, quando a gente conceitua direito, quando a gente enxerga o problema, aí eu acho que é interessante olhar para trás e ver como que foi a história de vida dessa mulher. Que é uma outra forma também que eu tenho de explicar a libido, que é, a libido, ela precisa ser vista hoje em dia como uma consequência final de como você viveu sua vida. Muitas mulheres começam a vida sexual, ainda meninas, vão para a primeira relação cheia de libido, mas quando vai fazer o sexo é super estranho, né? O que eu estou fazendo aqui? É normal isso, quando a gente é mais nova, adolescente, a libido sobra, mas o sexo ele não tem tanta qualidade, a gente não sabe direito o que está fazendo. Vai lá, tem a relação, não consegue ter orgasmo. Vai lá, tem a relação, a penetração ainda é estranha. É muito normal uma mulher levar muitos anos para conseguir sentir prazer na relação sexual. Então, ela é ativa sexualmente, mas ela não tá sentindo tanto prazer. E isso é muito diferente de homens cis, que tem uma proximidade, uma relação assim maravilhosa, bonitona com o próprio genital, amam ele e tal, conseguem ter orgasmo quando vão ter relação. Na maior parte das relações, em torno de 95%, bem diferente dos 4% das mulheres, né? Então, chocante isso, então na verdade, né? É chocante, né? É uma má notícia. A gente precisa se preparar para isso. O que a mulher tem dá quase 100%. É uma diferença que impacta a relação, e principalmente uma relação duradoura, de longa data. Então, olhar para trás e a mulher entender como que eu me comporto sexualmente. Nossa, eu tô ouvindo agora esse podcast, é verdade. Eu passei longos anos da minha vida sem conseguir ter o primeiro orgasmo com o meu parceiro. Eu não consigo nem falar sobre isso. E tem outras coisas, né? Eu tenho muita vergonha, eu não consigo me soltar, eu não consigo ter relação porque sempre doeu um pouco e às vezes eu peço pra parar. Gente, tudo isso vai impactar a disposição que a gente tem pra fazer sexo hoje. Então, olhar pra trás e entender com clareza e com bastante honestidade, sexo é bom? Sexo não é bom? Porque se o sexo não tem sido gostoso ao longo da vida toda, você não vai querer fazer, que é o que você comentou, né, Tamise? Porque o sexo, a libido, ela é engajamento. É uma palavra que todo mundo entende hoje em dia, né? Você engaja naquilo que você adora. No Instagram, você vai lá ver as bolinhas, os stories daquela pessoa que você adora. Ai, deixa eu ver essa blogueira dando bom dia. Adoro ver ela dando bom dia todos os dias. Você vai lá porque você gosta de fazer isso. Você vai ter libido pra fazer uma coisa que você gosta. Então, se o sexo não é bom, se você não tem prazer, ou se você fica chateada porque o orgasmo não acontece, ou você finge orgasmo há muito tempo. Existem mulheres que são fingidoras frequentes de orgasmo, elas não sabem como sair dessa situação e acham que o problema é libido. O problema não é libido, o problema é o sexo estar ruim. E a gente precisa
primeiro entender, enxergar o problema e nomear corretamente. Eu gosto muito desse momento da consulta em que eu pego essa nuvem negra, que é a baixa libido, e eu começo a fazer várias ramificações. Vamos então colocar em problemas menores, porque na verdade não é a libido. Olha aqui, você não consegue ter orgasmo com o seu parceiro. Você fingiu orgasmo no seu último namoro a sua vida inteira. Você acha que tem que ter orgasmo com penetração e você não se sente nem livre para encostar na sua vulva e friccionar o seu clitóris para chegar lá. Você não conta pro teu parceiro que você não gosta de sexo prolongado e ele demora 50 minutos pra conseguir ejacular. Então, a gente tá falando de tempo de sexo. Você gosta de transar de manhã e ele à noite. É o horário do sexo. Gente, então, o termo, a expressão baixa libido, ela não nos leva a muita coisa. Uhum. Como você perguntou, como que a gente consegue ser prática e ajudar? A gente precisa começar a ramificar essa expressão, olhar para trás e ramificar em questões que são um pouco menores e mais práticas. Sim, eu adoro fazer isso. adoro fazer isso. Geralmente, as dificuldades, a maior dificuldade de hoje em dia acaba sendo um orgasmo muito infrequente da mulher no sexo, que acaba deixando ela menos inspirada para fazer novamente. Então, O engajamento diminui. O engajamento diminui, você não quer fazer, porque você já nem confia que você vai conseguir ter orgasmo, né? Por que eu vou fazer? Eu não vou conseguir de novo. Então, ajudar essa mulher a... Vamos deixar esse orgasmo mais frequente? Vamos atrás? Vamos entender o que a gente consegue fazer para que esse orgasmo apareça na relação com a parceria? E isso é importante dizer, né? Que não vai ser do mesmo jeito pra todo mundo. E ela vai ter que descobrir como que o orgasmo pra ela vai chegar. Se vai ser na mama, se vai ser no clitóris, se vai ser na penetração, se vai ser no beijo. Tem mulher, você falou de beijo esses dias também, né? Sim, eu tenho eu acho que é uma paciente, eu fico na dúvida agora de paciente e seguidora. É uma paciente que a queixa dela, vejam só vocês, meninas. Eu chego ao orgasmo muito rapidamente quando meu marido tá me dando um beijo na boca. Olha como que é esse sistema excitatório cerebral dela que deflagra esse gatilho de orgasmo tão rapidamente. E ela buscou a consulta, como que eu consigo ter o orgasmo, mas um pouquinho depois? Então, o orgasmo, ele é uma questão de sensibilidade individual. E quando a gente entra nas redes sociais, a gente acha que, nossa, vamos fazer massagem tântrica? Aí vai todo mundo, depois de uma massagem tântrica, ficar igual? Não é assim, não é assim. Existem mulheres com facilidade, existem mulheres com certa dificuldade, existem homens com facilidade e homens com dificuldade. A gente tem que entender a sensibilidade individual e trabalhar em cima de como que essa sensibilidade corporal e resolver a queixa da pessoa, né? As mulheres com uma dificuldade de orgasmo são aquelas que acabam ficando um pouco mais frustradas e que precisam trabalhar bastante. Mas a gente também tem esse problema de uma mulher que ela tá bitolada na ideia de que ela precisa ter orgasmo com a penetração do pênis na vagina dela. É exclusiva, né? Sem tem mais que nada. ser assim, mãos ao alto, o pênis entra e sai e o orgasmo tem que acontecer. Não pode se movimentar, não pode friccionar o clitóris ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de estímulo duplo. Não pode fazer nada. Eu gostaria de ter. Eu tenho paciente em terapia sexual que uma parte da terapia é simplesmente desconstruindo isso. Eu sei que você quer, mas é que não é assim. Em torno de 80% das mulheres necessita de uma fricção, de algum tipo de estímulo no clitóris, localizado na vulva, acima da... Poderíamos ter trazido uma vulvinha, né? É verdade. Acima da vagina para que o orgasmo aconteça. Eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto de dar meu exemplo porque as pessoas às vezes pensam, especialista, né? Nossa, não tem nada disso. Eu nunca tive na minha vida um orgasmo com um estímulo penetrativo isolado. Todas as vezes na minha vida, eu tenho 38 anos, eu necessitei estimular o meu clitóris para que isso aconteça. Isso é algo normal e não está com cara de que vai mudar. Eu não estou fazendo nada para que mude também, né? Mas muitas mulheres ficam presas nisso. Às vezes é o parceiro que acha que ela deveria chegar ao orgasmo. Que nem deixa ela caminhar pra isso, né? Exato. Ou fica comparando com parcerias anteriores. Mas as minhas ex todas conseguiam. E a gente tem que avisar que elas estavam fingindo, né? Não sei por que a gente atrapalha a vida da coleguinha que vai vir depois, né? Mas desconstruir esse mito. A sexualidade é um campo que tem muitos mitos. Então, o tratamento, ele passa por desmistificar. A gente tem que ir passando mito por mito e desmistificando para que a pessoa entenda que, nossa... Então eu tenho algumas dificuldades, mas eu consigo ir trabalhando isso, assim, paulatinamente, e as coisas vão melhorando.
olha o tanto de coisa que a gente tá falando que não tem nada a ver com testosterona e com hormônio. Sim. A gente precisa de uma postura ativa, né? E eu acho que daí tem uma segunda questão, que é as mulheres e homens também, acho que conseguirem se enxergar como talvez uma pessoa com um pouquinho de preguiça, sabe? Tá sobrando preguiça na vida. A gente não nasce nessa vida com uma sexualidade perfeita, que simplesmente nos é dada pelos deuses, e a gente só tá aqui para aproveitar. A gente tem que desenvolver esse assunto. Como todos os atributos humanos, né? A nossa inteligência. A gente pode nascer talvez com uma certa habilidade, mas se a gente não alimenta, isso morre ao longo da vida. A nossa sexualidade, o nosso desejo, o nosso erotismo, ele precisa ser estimulado. Não tem nada de errado uma pessoa precisar aprender a sentir prazer. Precisar aprender a gostar de sentir prazer. Precisar aprender a se entregar. Eu mesma, eu acho que inclusive eu me tornei especialista por ter tido muitas dificuldades. Mesmo não tendo bloqueio hormonal, mesmo nunca tendo tido um câncer de mama. Eu sou uma mulher normal, típica, mediana, que tive muita dificuldade sexual sem ter passado por nenhum trauma ou abuso ou algo do tipo. Porque é muito fácil você ser triste sexualmente hoje em dia, porque é uma cobrança muito grande. Então, pra gente conseguir desenvolver a nossa libido, a gente precisa dessa postura um pouco mais ativa. Entender que tudo não nos é dado. É normal a gente ter que se esforçar. Então, entender que tem pessoas que são muito mais espontâneas e tem pessoas que são um pouco mais vagarosas e vão despertando aos poucos. Tomar iniciativa. É um tópico... É um tabu enorme, né? Enorme. Frequência sexual e iniciativa sexual é uma das coisas que mais gera problema e briga no casal. E eu atendo muitas mulheres que não tomam iniciativa. Nunca. E só querem tomar quando elas estiverem sentindo aquela libido, que é o fogo no rabo. Entende? Falo, gente, se for pra esperar o fogo no rabo, vai ter que trocar de parceiro. A gente só sente esse fogo nesse nível... Depois que... Assim, no começo e tal, ou durante, né? Mas não, assim, é normal a gente ter que aprender a funcionar com uma vontade menor. Eu gosto de também falar sobre a libido e a vontade numa escala de 0 a 10. Eu consigo estar disposta a fazer sexo com uma vontade 2, com uma vontade 4, com uma vontade 8. Mas conseguir tomar a iniciativa, ir atrás de vez em quando, é algo muito importante para o relacionamento. E às vezes é muito mais sobre o comportamento e a atitude, e você virar a chave e entender, tá bom, achei que tinha que cair do céu, já vi que não vai cair do céu, eu vou ter que fazer algo, do que a gente ficar pensando que, é um hormônio, coitada de mim, né? Mas, você puxa minha orelha se eu estiver errada, tá? Mas, depois você me puxa e me ensina se eu estiver fazendo errado. Mas, uma das coisas que a minha paciente vai saber, porque eu falo mesmo, que daí eu pergunto a sexualidade para essas pacientes em tratamento, e, obviamente, a resposta é sempre, com raras exceções, não tá muito bom. Né? E às vezes é um ajuste daquilo, melhorar a lubrificação, hidratação da vagina, e a gente já melhora. Mas algumas tá relacionado com coisas além, a parte... E daí eu falo pra ela, né? Porque eu falo, a mulher, ela é tão... Ao longo da vida, assim, né? Acho que vem das reflexões que a gente faz socialmente do papel da mulher na sociedade e tudo. Mas eu acho que a gente é muito cobrada pra entregar tudo, a vida inteira, né? A gente aprende que a mulher tem que ser forte, que ela tem que... Primeiro a gente aprende que a gente tem que conquistar as coisas na vida pra não depender, sei lá, do homem, do relacionamento, seja como for. Depois a gente aprende, não, você aprendeu isso, mas agora eu quero que você case e gere uma família, e você tem que ser uma excelente mãe. Então, assim, aquele negócio da cobrança com a entrega da mulher, com, né, uma alta demanda. E daí eu trago pras pacientes no consultório, pois é, mas eu vou te trazer mais um problema agora. Minha libido não tá boa. Não falo que a culpa é dela, né? Não nesse sentido. Eu falo, mas esse fardo também é seu. Sim. Porque você precisa se esforçar. E não é se esforçar pra agradar o outro, que você já citou aqui. E a gente tem que quebrar essa ideia. Porque não é um esforço, tipo, eu preciso me esforçar pra agradar ele. Não é um esforço, acho que no sentido de frequência, né? Não, do tipo, vamos esforçar porque ele quer né, transar toda hora, então eu preciso me esforçar pra estar presente toda hora. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. É eu se esforçar por você. Isso que eu falo. Porque eu falo pra ela, se você tirar a calcinha ou a blusa... Né? Tipo, a parte de baixo ou a parte de cima, já baste. E pra ele vai estar ótimo. E se for, tipo, tirou, funcionou. E vai ser maravilhoso, porque o homem vai ter outro gatilho, né? Vai ter um outro que vai precisar de alguma coisa a mais. Você falou da individualidade do homem também, mas de maneira geral, levando em consideração o percentual que você trouxe pra nós, a gente já parte do pressuposto que... Sim, podemos generalizar. Já podemos generalizar, exatamente. Agora a mulher, não.
E daí eu falo para minhas pacientes, eu falo, você vai ter que buscar isso. Então, eu não tô te trazendo mais uma culpa. Então, quando eu falo para ela, eu falo, eu não quero te culpar por sua sexualidade, talvez, né? Ou a libido, a sexualidade não estar legal. Tem várias coisas que juntas a gente pode melhorar. Mas eu quero te trazer a culpa de não estar tão bom no sentido de que você precisa buscar isso, né? Que daí vai de encontro com isso que você falou. Essa culpa é sua. E não pelo outro. Por você. Sim, por você. Né? É aprender a conseguir fazer sexo porque você gosta. Eu adoro quando eu consigo ajudar uma paciente minha numa transição de uma mulher que se queixa de putz, eu tô com uma baixa libido e meu marido está reclamando. Para. Uma mulher que fala, nossa, eu faço sexo com meu marido e é muito legal. Uhum. A mulher gosta de fazer sexo. Eu acho que esse é o resultado que eu coloco como o principal. E a mulher tá pensando em 4 vezes por semana para o marido não encher o saco. Eu tô pensando em, não, eu quero que um dia ela vire e fala, eu gosto de transar com o meu marido. Porque quando ela chega nisso, a vida ela encontra um equilíbrio. E o equilíbrio da vida está em temporadas com uma atividade sexual mais intensa, em temporadas com uma frequência sexual um pouco mais baixa. Isso é a vida. E sempre vai ser assim. Para sempre. A gente também tem que ter tolerância para esses momentos de baixa sexual, que inclusive pode vir do homem. Os homens também podem adoecer. Os homens podem ficar... Sei lá, o homem foi mandado embora do emprego, que é uma coisa que afeta muito o emocional deles e acaba reduzindo a libido. O homem também tem direito a ter temporadas de baixa libido. A gente tem que ter essa tolerância para altos e baixos da vida, né? Nossa, me perdi agora. Só uma questão que acho que a Pri trouxe, né? No sentido de que, é claro, assim, acho que a paciente tem que enxergar que ela precisa ser ativa, isso, né? E assim, tomar dela, atitude e ser protagonista ali nesse sentido. Mas acho que é importante também a gente dar espaço para que ela entenda que às vezes, naquele momento, que isso que você trouxe, tem altos e baixos. Sim. Às vezes naquele momento, tem tanta coisa acontecendo. Exato. Pode ser que naquele momento, você não tá transando agora. Exato. Eu lembrei do que eu ia falar, que às vezes eu falo o seguinte, a gente tem que também conseguir ter discernimento do que é baixa libido, do que é simplesmente coerência. Uhum. A gente tem que ter essa visão para não ficar patologizando, colocando como doença uma coisa que é simplesmente uma coerência. Tipo um pós-parto. Gente, mas até antes, sabe? Por exemplo, um dia muito cheio que você tá cansada pra caramba. Tudo bem você não querer transar no final do dia. Num momento de vida que você tá construindo teu patrimônio, trabalhando pra caramba, acordando 5 horas da manhã e parando 10 horas da noite. Faz sentido não ter vontade de transar e não ter tanta disposição. Mas é que o meu parceiro, quando tá cansado, ele quer fazer pra relaxar. Então, mas aí são estilos diferentes. A gente tem a pessoa que busca sexo pra relaxar e a pessoa que precisa estar relaxada para fazer sexo. Elas vão ser assim para sempre. Se estão casadas, isso já é um problema. Mas tem que entender como que o outro é. Eu sou uma pessoa que... perante sono, cansaço, estresse, alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, entrega de um TCC, apresentação ou algo do tipo, eu não estou sintonizada no sexo, eu preciso ficar um pouco mais quietinha, focando naquilo, para que depois eu consiga ficar bem, né? E eu vou ser assim para sempre, provavelmente. Mas só o movimento de entender como que a gente isso já é o que você falou, é você indo atrás e você sendo ativa e estudando a sua própria sexualidade. A gente precisa alimentar o nosso erotismo. Eu acho que é o que você tem falado para suas pacientes. Sim. O seu erotismo é uma tarefa sua e é você que tem que alimentá-lo. É muito fácil para mim, porque eu falo sobre isso todos os dias. E isso ajuda muito, sempre. Porque isso tá Toda no seu semana dia a dia. eu falo sobre eu isso. brinco com as pacientes que eu falo, justamente, é algo que não faz parte do seu dia a dia. Então não adianta você achar que você vai virar uma chavinha. Exato. E vai vir uma enxurrada de coisas ali e de sensações do nada, né? Exatamente. Porque é algo que não faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Exatamente. E eu gosto, assim, de conceitualizar, né, o erotismo, o erotismo é tudo aquilo que te convence a fazer sexo para além de uma reprodução, mera reprodução humana. Então, toda aquela lista de respostas do porquê você faz sexo faz parte do seu erotismo. Se a resposta for para agradar o marido, tá errada essa resposta. Essa resposta precisa ser modificada, a gente não aceita essa resposta. Então, todas as justificativas nobres, né, as motivações nobres para transar, isso monta o erotismo, isso constitui o mosaico do erotismo de cada pessoa. E a gente tem que estar em contato com o erótico sempre, de uma forma individual. Então, tem mulher que vai gostar de ler uma literatura erótica. Tem mulher que vai gostar de assistir alguma série que mostra
corpos se pegando e tal. Tem mulher que vai gostar de ouvir música, tem mulher que vai gostar de um áudio erótico, tem mulher que vai... Eu alimento o meu erotismo estando assim, Trabalhando. aberta, trabalhando. Mas eu gosto de falar para as mulheres uma coisa que eu acho que os homens, eles já têm meio que dentro deles, né? Então, assim, perceba o erotismo no mundo inteiro, no dia a dia. Passou uma pessoa super bonita que, assim, nossa, preenche todos os critérios para o seu tesão. Nossa, olha que pessoa maravilhosa. Tudo bem você pensar nessa pessoa depois... Na hora que você for se estimular, você não precisa contar pra ninguém. Não precisa contar pra ninguém, né? É uma coisa só sua com você mesmo. Mas você se permita receber esse estímulo do erotismo que existe no mundo e no dia a dia. Uma pessoa bonita, uma pessoa cheirosa, uma música. E cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Tem gente que tá ouvindo uma música e pensa, meu Deus, como essa música é sexy. Escute essa música várias vezes ao longo do dia. Tá lá assistindo, sei lá, House of the Dragon... Meu Deus, como esse personagem mexe com o meu erotismo. Fixa, então, a sua atenção nesse personagem durante algumas semanas até gastar, depois passa para outro. Falando nisso, voltou Outlander, não sei se vocês assistem, que tem personagens maravilhosos. Então, assim, a gente precisa entrar em contato com o erótico. E a gente tem que ir testando o que funciona para cada mulher. E sempre estar em contato. Ah, Olivia, mas o meu marido não precisa de nada disso. Será? É que na verdade, os homens com uma frequência maior fazem isso no dia a dia. Também acho. As mulheres, né? Exatamente. Os homens, eles têm muita facilidade de receber estímulos, porque o mundo tá muito para eles, né? Mas também, a gente não tem como dizer como que funciona a cabeça do marido. E não importa como o marido funciona, e a gente não precisa nem ficar ressentida pelo nível da libido do parceiro. A gente só tem que viver bem do jeito que a gente é e saber negociar com esse parceiro. É claro que libidos muito discrepantes, elas vão trazer provavelmente um desafio um pouco maior, mas é possível de ser superado. E outra coisa que eu falo, né? Porque acho que daí, trazendo até todo o público e todos os tabus que tem em volta disso, né? Mas trazendo um pouquinho até de uma nação majoritariamente religiosa, né? Que a gente começa a trazer algumas questões da sexualidade com algo do religioso, enfim, do que a pessoa acredita, e aí começa a gerar mais tabus ainda, né? Mas uma coisa que eu falo para as pacientes tem muito lugar para estimular e que não necessariamente vai bater de encontro com o que você acredita que estaria errado, né? Com certeza. Outra coisa que eu falo muito para as pacientes, ali eu falo, prepare o campo. Prepare o dia inteiro. Decida, hoje vai ter. Você coloca na sua cabeça que hoje vai ter, só que você vai ter que construir aquilo. Exato. Então, de manhã, você já chega e dá um abraço de manhã. Aí, na metade da manhã, você manda uma mensagem. Meio picante pro seu... Manda um emoji. Manda um emoji. Vocês já Foguinho. sabem. Tem uns outros legais também de mandar. Manda um emoji, manda uma mensagem. Hoje preparei uma coisa pra gente. Você nem preparou nada, mas manda. Porque daí você vai começar a pensar o que eu posso preparar. E começar a criar o ambiente. Porque daí à noite você já vai chegar, você já vai organizar, vai ligar uma música. Porque você já tá mal intencionado. Né? Bem intencionado no caso. Você não vai ficar largada no sofá esperando o marido chegar em casa. Já pensava, deitou no sofá, acabou. Preguiça, sono, não vai transar. Tem que ficar em pé, fazendo alguma coisa, colocar roupa. E são coisas do campo prático que você tá falando, que de fato eu passo exatamente esse direcionamento na Porque consulta. às vezes quando a gente traz, e não tem nada de errado nisso, mas a gente precisa trazer a individualidade mesmo, e como cada mulher vê dentro também daquilo que ela acredita e as convicções. E eu acho que é aí que barra pra muita gente buscar a sua sexualidade, porque elas acham, assim, que buscar a sexualidade entra num campo das convicções de vida, numa coisa errada. Ai, meu Deus, eu não posso buscar sexualidade. Mas pode, é um caminho para quem quer, então mas existe caminhos que talvez não infringam aquilo que você entende como certo e errado. Muitos caminhos, é super né? possível a gente fazer uma convivência pacífica entre sexualidade e filosofias que são religiosas. Eu tenho pacientes que são judias, ortodoxas, que foram testemunha. Teve uma época, uma temporada que eu atendia muita testemunha de Jeová, que vinha de uma comunidade, acho que elas me descobriram em algum lugar. Comecei a atender várias. Eu atendo muitas pacientes que são católicas e resolveram iniciar a vida sexual após o casamento e tiveram dificuldade de penetração. Então, no momento de uma consulta com uma pessoa que de fato é especialista, gente, a sexualidade bem vivida, ela casa super bem com a filosofia religiosa. E é claro que se existem alguns
algumas regras, por assim dizer, a gente respeita essas regras, mas existem várias outras formas de abordar. É por isso que eu achei importante trazer esse ponto. Sim. Né? Porque toda vez que a gente fala de sexualidade, é como se a gente... Não, mas eu não posso nem conversar desse assunto. Né? Como se não pudesse. E pode. E cada uma vai encontrar o caminho dentro do que ela acredita para estimular sua sexualidade. Sim. Né? A gente precisa ter muita flexibilidade para conseguir ser feliz na cama com o nosso parceiro, com a nossa parceira. E a gente tem uma tendência a ser muito rígida em relação à sexualidade. Então, vamos supor assim, uma mulher pós-tratamento que tá com a autoestima muito lá embaixo e um pouco bloqueada, travada com essa questão da cirurgia. E não quer se expor e tá com dificuldade. Tudo bem tá com dificuldade, mas você tendo uma flexibilidade na crença, vamos começar aos poucos, vamos comprar uma lingerie, vamos receber uma massagem gostosa do corpo inteiro pelo parceiro, vamos se habituando com o olhar do outro para esse novo corpo. É possível, tendo flexibilidade, tudo é possível. A gente precisa flexibilizar, inclusive, até os roteiros sexuais, né? Saber o que fazer. Vou dar um exemplo clássico. Se o homem chega ao orgasmo rapidamente, acabou o sexo. Ninguém sabe o que fazer depois que o homem ejacula. Acabou o mundo, parece que a gente não tem... Mais nada existe, né? Se existisse uma crença, né, pré-sexo, de que, não, se acontecer hoje um orgasmo mais rápido da parte dele, e se isso impactar numa perda de direção, ele vai continuar me estimulando de outras formas, e eu também posso ter o meu orgasmo depois. Gente, quantas pessoas fazem isso que eu acabei de falar? Não importa se tá no tratamento de câncer, se não tá. Quase que ninguém faz isso. A gente é muito rígido. Se fosse um marco do fim. Mas um visto como um marco do fim. E a gente precisa ter flexibilidade pra gente mudar esse roteiro, pra gente fazer coisas diferentes. Começar o sexo de uma forma diferente. Não focar tanto na penetração. Então, até a parte de roteiro sexual também tá dentro da terapia, porque... parece que as pessoas, elas carecem de um repertório. Mas o que eu consigo fazer? E a gente consegue desenvolver isso em terapia. A questão, né, de por onde começar? Existem queixas e queixas. Existem problemas, queixas muito mais complexas que merecem uma terapia sexual. Então, é passar por consultas que vai falar sobre sexo, relacionamento sexual, relacionamento afetivo, proximidade íntima e tal. E tem pessoas que talvez estejam apenas... precisava só de um refresh nas ideias, são bastante autodidatas, esse podcast vai bastar para... Não, já entendi o rolê, vou aplicar aqui no meu relacionamento e ótimo, vida que segue. Aquelas pessoas que percebem que deu 30 dias de escutar esse podcast, nada mudou, as coisas estão iguais, tem um elefante branco crescendo na sala, é importante buscar um especialista para conversar sobre isso, porque é essa pessoa que vai conferir clareza ao assunto, colocar os pingos nos is e mostrar, vamos começar por aqui? Vamos começar por aqui, você e o seu parceiro. E com certeza os casais conseguem passar por esses grandes períodos de dificuldade, né? Que eu coloco pós-tratamento de câncer como um período de dificuldade. Aproveitando o gancho que você trouxe essa questão, né, do especialista, assim, infelizmente isso tem alguns estudos também que mostram o profissional que lida com a paciente oncológica de maneira mais direta, né, então seja o oncologista, o mastologista, o cirurgião oncológico, enfim, que são os profissionais que vão estar nesse contato mais direto do tratamento, nem sempre estão preparados para falar sobre sexualidade, né, tem alguns estudos que mostram que, assim, a maioria dos profissionais, às vezes, não tiveram nada desse assunto na faculdade. Então, não tiveram nenhum contato. Então, como é que ele vai abordar algo que ele não conhece, né? Então, a gente vê esse gap muito grande do profissional não falar ativamente, ou da paciente perguntar e, às vezes, né, dar uma driblada no assunto, ou, infelizmente, falar como a Pri falou, que eu acho que é o pior dos cenários, não é assim mesmo. E aí, assim, o papel do especialista entra muito nesse cenário, né? Mas aí eu vou puxar para um lado que, assim, infelizmente nem todo mundo tem acesso, né? A fazer um acompanhamento com o especialista, em fazer uma terapia sexual de fato. E aí, nesse cenário, assim, né, pensando numa paciente que às vezes não vai ter condições de bancar, ou que não vai ter um acesso no serviço público, quem você acha que seria um profissional, pensando um pouquinho nessa questão de saúde pública, assim, que ela
poderia tentar encontrar, ou outras formas dela tentar resolver um pouco melhor a sexualidade dela? Tá. É importante a gente frisar que não é porque tem uma formação em saúde da mulher que essa pessoa está apta a conversar sobre sexualidade. Então, a sexualidade, a formação em sexualidade é uma formação à parte, que muitos profissionais podem acessar. Eu sou ginecologista, fiz especialização e sou terapeuta sexual também. Tem muitas ginecologistas que não são, né? Você é ginecologista e é mastologista, né? É uma outra coisa. Eu não sou mastologista. Eu sou uma curiosa de sexualidade, então eu estudo à parte, mas eu não sou especialista. Não fez a especialização, Exatamente. mas a gente também tem psicólogas, que são também terapeutas sexuais, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem outros profissionais que também são terapeutas sexuais. Então, para começar, eu acho que as pessoas que estão aqui nos ouvindo podem perguntar, tá pensando em agendar? A doutora tal, ou fulano de tal, tem especialização nisso? Tem o hábito de atender isso? Porque geralmente a secretária vai ter que responder alguma coisa, né? Então, fazer essa pergunta, tá? De acordo com a queixa, por exemplo, uma mulher com uma queixa de dificuldade de penetração, é muito comum que sejam atendidas por fisioterapeutas pélvicas especialistas em sexualidade. Então, um tratamento que pode ser feito com fisioterapeuta. Pensando no âmbito de saúde pública, eu acho que assim, fica mais complicado, porque a falta a limitação financeira é muito, muito complicada. Então, eu friso muito na educação individual. Né? É autoeducação. E ser esse autodidata, né? Sim, esse podcast ajuda. Eu vou tomar a liberdade aqui também de indicar outros podcasts, que é o Sexoterapia. É um podcast que tem vários episódios, que ele é incrível para autoconhecimento, é autoeducação mesmo, sobre sexualidade e relacionamentos. E um outro podcast chamado Preliminares. São pessoas que eu conheço, que uma foi minha professora e outra minha supervisora hoje em dia, Ana Canosa. E são podcasts com informações muito preciosas sobre sexualidade, informações corretas que fogem daquela cafonice de toma um vinho, né? Toma um vinho, compra uma lingerie. Gente, a lingerie pode ajudar? Pode ajudar, mas pode não ter efeito nenhum. Exato. Não é porque você colocou alguma coisa que você vai ter vontade de transar, né? Se a mulher não tá bem com o corpo dela, ela pode Exatamente. colocar o que for, que ela vai continuar na mesma vibe, no mesmo lugar. Exatamente. Então, a gente tem que fugir dessas cafonices que não é tratamento e não é recomendação mesmo. E eu acho que buscar grupos, talvez, de discussão desenvolvidos provavelmente por psicólogas, provavelmente em grandes hospitais como Unifesp, aqui o Hospital São Paulo e o HC, tem ambulatórios de sexualidade. Aqui na Unifesp a gente tem o projeto Afrodite, onde eu também fiz parte durante um tempo, tive a minha formação aqui. Então, a gente tem acesso pelo SUS a grupos de profissionais que é sempre multidisciplinar, sempre tem uma psicóloga, uma fisioterapeuta, uma ginecologista para ajudar essas mulheres. Mas eu aposto muito, muito, muito na educação, na autoeducação mesmo, por meio de livros e podcasts. Querendo ou não, é o ponto de saída ali, né? Eu acho que, como você trouxe, existem cenários que têm questões mais complexas, enfim, que eu acho que realmente a terapia ajudaria muito mais, mas talvez boa parte a gente consiga um pouco, conhecendo um pouco mais, né? Sabendo um pouco mais, enfim, entendendo o que é desejo. na busca por esse assunto, né? Exato. E aí eu queria só trazer um pouquinho o que você trouxe, né? Quando a gente falou no começo, né? Que acho que a parte de desejo sexual realmente acaba sendo o ponto que acho que é de dúvida maior das pacientes. Eu acho que foi bem legal que a gente falou bastante disso. Mas da parte de ressecamento vaginal especificamente, que é uma queixa bem importante dessas pacientes, que você falou do laser, de usar eventualmente em situações mais individualizadas ali, às vezes algum creme tópico com, né, algum creme vaginal que contém hormônio com liberação do oncologista que está acompanhando, sobre hidratantes vaginais. Porque, querendo ou não, acaba sendo algo que tudo bem, né? Não vai trazer uma melhora de um trofismo, mas talvez seja uma maneira inicial da paciente já iniciar um tratamento, enfim, já começar algo que talvez evite uma piorada ali nesse comecinho. E acho que mesmo os hidratantes, a gente falou de acesso ao laser, que realmente é algo que acaba limitando um pouquinho, mas mesmo os hidratantes não são baratos, né? Sim. Claro que é muito mais barato do que o laser, mas se a gente for olhar, assim, não é um tratamento que é irrisório ali. E existem algumas alternativas mais naturais, digamos, e que seriam mais baratas. E ficou muito em voga um tempo o óleo de coco. O óleo de coco, sim.
Qual que é a sua opinião sobre óleo de coco? O que você poderia falar aí, só pra gente... Sim, o óleo de coco, ele é um hidratante natural, ele é um antifúngico natural também. Eu tenho muitas pacientes que utilizam, não é errado utilizar, eu acho que é bom a gente colocar... Eu já vi algumas especialistas dizendo que não pode, isso não é verdade, é possível sim, inclusive tem até óleo de coco em cápsulas que pode ser utilizado, mas eu acho que tem que testar pra ver se gosta, é uma questão de teste, porque... O óleo de coco talvez seja mais barato, dá pra pegar um pouco, passar em toda a vulva e colocar um pouquinho dentro da vagina também. Eu acho que vale a pena testar e ver qual que é a resposta utilizando. Se vai ter algum tipo de irritação. Eu confesso pra vocês que eu mesma já utilizei e em mim deu irritação. Eu falei, gente, não acredito nisso. Mas eu continuo prescrevendo para as minhas pacientes. A gente precisa testar. Várias já chegam utilizando e eu simplesmente, tá indo bem? Tá tudo certo? Gosta de utilizar? A gente tem que lembrar que o óleo de coco utilizado como lubrificante, ele pode... romper o preservativo. Ele pode facilitar a ruptura do preservativo. Então, é uma situação um pouquinho mais complicada, porque como ele é oleoso, o preservativo ele pode romper. Isso é verdade mesmo, né? Os lubrificantes à base de água acabam sendo mais adequados para utilização no momento do sexo. Mas se um preservativo está sendo utilizado. Mas o óleo de coco, sim, é uma possibilidade, não faz mal, é simplesmente testar, não tem nenhum segredo. Saiu do banho, passa na mão, passa na vulva inteira, pode passar inclusive entre as nádegas para reduzir um pouco o atrito. Confere uma sensação de hidratação que é gostosa, como eu falei no começo do podcast, e pode colocar também um pouquinho dentro. Mas para aquele ressecamento importante, né, do bloqueio hormonal, ele não é suficiente. Então, não tem como a gente esperar um resultado de um óleo de coco comparado a um laser ou aos creme tópicos, como você falou, que são em casos seletos, né? Aí tem vários produtos de skincare hoje em dia também, com óleos, com produtos com ativos que são naturais, que a gente pode incluir na rotina depois do banho passar. Os hidratantes, eles estão, sim, muito caros. Os hidratantes, não vou citar marcas aqui, né? Mas que a gente coloca dentro da vagina como se fosse um creme vaginal para tratamento. Como se fosse tratamento, né? Exato, mas quem tem acesso, quem tem possibilidade, pode incluir numa rotina semanal. Acho que isso é importante, você falou, como se fosse tratamento, porque muitas pacientes às vezes acham que é algo que você deve usar na relação sexual, e não é. Não. É algo que tem que ser utilizado de maneira rotineira, como se fosse uma hidratação de pele, não é algo que você vai ali usar na hora que você vai ter relação. Isso é o lubrificante. Então, é diferente o uso desses produtos. Ótimo você esclarecer e desmistificar a questão do lubrificante, né? Muitas pessoas ficam com vergonha de utilizar lubrificante, que é como se fosse um atestado de baixa excitação. Por não estar excitada, eu não lubrifiquei, então eu necessito de um lubrificante. E a gente precisa parar com essa crença, porque ela não é verdadeira. A nossa excitação, ela tem um componente corporal, tanto no homem quanto na mulher, ela tem um componente psíquico, né? Então, a gente se sente excitada, a gente sente que a gente tá acontecendo uma coisa mais aqui no coração. E a gente tem fenômenos que são físicos, que representam a excitação. Um deles é a lubrificação na mulher. No homem, é a ereção, o pênis começa a ficar rígido, tá? Gente, acontece ao longo da nossa vida, do nosso corpo e da nossa emoção, não tá completamente no mesmo compasso. Então, quantas vezes a gente estava com vontade, lubrificou pouco ou lubrificou menos? Quantas vezes o homem, até que estava com vontade, não conseguiu ter uma ereção rígida o suficiente, ou durante o tempo, aquele pênis com o timing perfeito, sabe, de ereção? Isso acontece, então a gente tem que estar preparado para essas, inclusive tem até um nome, é uma discordância de excitação. Você se sente excitada, mas você não lubrifica. Aconteceu isso, a gente tem assim, 100% de solução, que é utilizar o lubrificante. Então, o lubrificante é algo que eu acho que deve sim ter em cada casa, de casais que são sexualmente ativos, deixar do lado da cama ou de fácil acesso, porque é um problema fácil da gente resolver. Percebe que a lubrificação está indo mais lentificada? Pega o lubrificante e complementa. Ele pode ser utilizado tanto colocando no pênis do parceiro, se for um homem, ou colocando diretamente na própria vulva, tá? E existe muito tabu ainda com o uso de lubrificante. Não raro, eu atendo mulheres menopausadas naturalmente, então com seus 50, 60 anos, que nunca usaram lubrificante a vida inteira. Eu fico pensando, gente, como que essas pessoas viveram, né? Ficaram assadas em algum momento. Não é possível. Algum momento não, provavelmente...
E isso pode gerar, inclusive, vaginismo, né? Que é a mulher começar a ter dor. Sai com a vagina toda cortada, tem um registro de uma experiência ruim, negativa. E isso vai marcando o cérebro como, será que vai doer de novo? Será que vai cortar? Então, o lubrificante é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. Precisou usar, utiliza. E não tem problema usar em toda a relação. Também é uma dúvida assim, um pouco frequente. E nem Faz de repassar, né? E Porque nem de muitas renovar. vezes a lubrificação acaba, você precisa passar de novo, tá Vocês tudo bem. sabem que tem um estudo que mostra, né, que a gente tem... A lubrificação, ela acontece na nossa vagina, ela acontece lá dentro. Só que as mulheres apenas têm a percepção do introito. Então, existe uma medida, entre aspas, de uma lubrificação vaginal e de uma lubrificação introital. O que significa isso? A gente só vai conseguir perceber a nossa lubrificação quando a lubrificação começar a escorrer para fora. Quando ela tá lá dentro ainda, a gente não tem a sensibilidade. E a gente não tem mesmo, a gente coloca um tampão vaginal e não sente ele. Então, o que tá dentro da nossa vagina, a gente para de sentir. A gente só começa a sentir quando o volume já é suficiente para ele começar a escorrer para a entrada da vagina. Então, às vezes, a mulher está num processo de lubrificação, mas como não chegou ainda na entradinha da vagina, ela relata que ela não tem nenhuma lubrificação, entende? E não necessariamente isso é verdade, né? Não necessariamente é verdade, e isso é uma discrepância muito grande com o homem, porque é muito mais visível. O homem consegue ver, olhar o próprio pênis e saber, não, eu tô com uma ereção dessa qualidade, tantos por cento, não sei. Mas a mulher, ela fica um pouco perdida. É normal, isso não precisa ser uma questão na vida das mulheres, inclusive até mulheres que não estão sob bloqueio hormonal, utilizar lubrificante é uma coisa que precisa ser normalizada. Eu acho que outra questão, voltando para o impacto nas mulheres pós-tratamento, né, que a gente falou tanto da mama no começo, talvez buscar estratégias, a partir do momento que a gente tiver uma limitação num dado ponto, como por exemplo, mulheres mastectomizadas, que têm dor crônica na mama, ou até mesmo não mastectomizadas, ou seja, como tenha sido a cirurgia de tratamento dela, que por algum motivo ela tenha criado um bloqueio, ou de imagem, de não aceitar aquela mama daquele jeito, ou de dor mesmo ao toque, sensibilidade ao toque. É ter essa conversa com o parceiro ou parceira, colocando redirecionando rota, eu falo para elas. Porque talvez antes, para ela, a mama pudesse ser algo muito legal, como você falou que muitas mulheres têm esse estímulo mamário como até um ponto de gatilho, e talvez o parceiro ou a parceira já sabia disso e vai tentar voltar para o que era antes. Sim. E talvez a gente tenha que redirecionar o que é nesse novo... Você até usou um termo antes que era... Não, você usou um termo de rota da sexualidade. Que você, o roteiro. É o roteiro que você falou de sexualidade. Talvez tenha que ter um novo roteiro pós-tratamento. É do tipo assim... Fulano ou fulana, não quero mais que toque na minha mama. Hoje, pra mim, esse é um fator limitante. Ou não quero te mostrar. Então, a gente vai ter a camisetinha corta um cropped lá de camisetinha, pode virar até uma brincadeira do casal, do tipo, essa camiseta é sinal de que hoje tem. Hoje tem, algo assim que ela entenda aquela nova limitação dela e ache estratégias, e mais uma vez entra a questão de trazer a responsabilidade para ela de buscar o próprio prazer, e dela achar estratégias, e não se bloquear do tipo... Isso acontece muito, a gente está falando de mama, mas acontece muito também para tumores ginecológicos, né? Mulheres que fizeram tratamentos oncoginecológicos, então tumor de ovário, colo de útero, vagina, e que pode ter inclusive limitações focais ali, e que daí a gente fala muito que a penetração acaba saindo do jogo quando a gente tem tratamentos pélvicos, né? Para tumores pélvicos, cólon também, né? Colo retal, tumores de intestino, a gente pode ter isso, reto. Mulheres que receberam radioterapia pélvica, então a gente pode ter que mudar a rota dessas mulheres, justamente trazendo para mama, trazendo para outros lugares, e a mulher que tratou câncer de mama, muitas vezes tirando para as que realmente após têm esse bloqueio, ou físico, ou de imagem, levando para outro lugar, levando para o estímulo de outro lugar, né? Então, acho que isso é importante a gente dizer também, que a gente talvez tenha que criar novas regras no casal, né? E a gente só consegue criar se esse casal tem flexibilidade e ele está aberto para conversa, né? Os casais mais felizes são aqueles que conversam, não são aqueles que transam todos os dias, tá? Frequência sexual não significa muita coisa. Os casais que estão mais entrosados, que mantêm uma conexão, não importa frequência, são aqueles que colocam o diálogo como algo rotineiro. E conversar sobre sexo é muito difícil.
É normal ser difícil. Eu não cheguei, acho que nessa facilidade, nessa naturalidade de falar essas coisas na frente de todo mundo de uma forma rápida, porque eu tô treinando há bastante tempo e foi se tornando natural e tranquilo pra mim. Mas conforme a gente começa a praticar, a gente aprende a conversar sobre sexo. Então, escutar podcast, ler um livro, vai começar a ampliar o nosso repertório. Então hoje eu vou conversar com o meu parceiro sobre, tem essa questão da mama, eu preciso comunicá-lo. Mas não precisa ser tudo ou nada. Se eu tô um pouco bloqueada para essa região, eu não preciso esperar isso se resolver para depois voltar a transar. Eu quero transar, eu preciso ter flexibilidade, eu quero transar, mas eu vou ter alguma ideia nova e comunicar com ele como que eu consigo me sentir bem, pedindo para que ele não acesse essa região. Ou que ele acesse de uma outra forma. Talvez acessando a região num momento que não seja sexual. É um momento de intimidade, mas que não vai acontecer sexo depois, sabe? Existe um mundo de possibilidades. A gente precisa trabalhar um pouco em ideias, fazer um brainstorming mesmo, mas a gente tem que partir de uma flexibilidade e muito, muito diálogo. A partir do momento que o casal começa a conversar e repete, aquilo que é complexo começa a ficar simples. E é muito gostoso. Inclusive, conversar sobre sexo é bastante erótico também. Sim, você traz o assunto, né? E você, acho que teve um relato recentemente esse mês lá, que eu acompanho suas caixinhas, e acho que teve uma paciente tua que falou, né, que ela hoje acho que não sei se foi um termo transante, ou não sei como que foi o termo, mas que ela falou que hoje ela, no auge da sua menopausa... Sim, lembrei. Né? Você lembrou desse caso? Foi recente, lembrei. acho que foi semana passada. E foi um que eu apresentei o exame de testosterona dela. É uma mulher menopausada, de forma natural, com uma testosterona no valor 7, o que muitos especialistas, inclusive, diriam, meu Deus, que absurdo e tal. Também acho isso, a gente pode deixar essa cafonice de lado, né? E ela... fazendo uma reposição hormonal apenas com estradiol, com outros hormônios, porque ela pode fazer... Ela se vê na melhor fase sexual da vida dela com 53 anos, se não me engano. Então, eu mostrei esse caso no meu Instagram para mostrar, meninas, olha isso daqui. A idade dessa mulher, ela não está repondo testosterona, que é a queridinha de várias pessoas. Olha o valor do exame dela, que a gente está acompanhando e tal. E ela tá relatando ela nem quer repor, porque ela fala, não pode aumentar a minha libido. Se aumentar, eu vou começar a ter um problema, mas ela tá na melhor fase. E eu acho que é uma informação também para acalmar todos os corações. As pessoas, elas relatam muito mais satisfação sexual por volta dos 35, 40 anos do que na adolescência. Principalmente mulheres. Então, aparentemente, a gente vai se tornando mais madura e a gente vai conseguindo ser assertiva na nossa comunicação, criando coragem, deixando de lado uma besteira, sabe? Ai, não vou transar porque não tô depilada. Até que você desencana disso e vai lá e transa e é gostoso. A gente vai aprendendo a ser feliz conforme a gente vai amadurecendo. E é mais por volta dos 35, 40 que as mulheres mais relatam uma satisfação sexual. Então, tá tudo bem a gente ir aprendendo como ser feliz no sexo com o passar do tempo. Muito legal conversar. Excelente. Não, é ótimo, porque... É gostoso, não é? É gostoso porque é isso, assim, a gente vê tanto... acho que tantos tabus, enfim, tantas questões, né? E assim, por mais que não trabalhe diretamente com sexualidade, a gente lida com mulheres, né? No dia a dia e, óbvio, a gente, assim, tanto eu quanto a Pri, acho que a gente dá abertura para falar sobre isso com os pacientes. Infelizmente, a gente sabe que não é todo profissional que aborda esse assunto ou que traz esse assunto. A gente sabe que, às vezes, tem algumas pacientes que não querem falar e eu acho que isso é um ponto que a gente também tem que saber respeitar. Mas é o que a gente falou no começo, né? É parte da saúde da pessoa, assim. Então, e da paciente que fez tratamento de câncer de mama, a gente sabe o quanto que várias questões podem impactar, o quanto que às vezes isso pode causar um sofrimento além e que na verdade poderia trazer ali um momento de acalento, enfim, né? Um momento de uma relação prazerosa e de conforto, mas para isso a gente precisa ter espaços como esse pra gente conversar. Acho que é isso, Olivia, acho que mais alguma coisa que você queira falar? Não, acho que assim, foi muito... eu acho que eu queria só que você deixasse uma mensagem final, assim, para as mulheres que trataram câncer de mama e que, como você falou no começo, né, que ainda tem muita vida pela frente, sobre sexualidade, o que você deixaria de mensagem? Eu acho que eu falaria primeiro assim, se está difícil, é normal e é esperado, tá?
é difícil para a maior parte das pessoas. Talvez seja só um pouco mais difícil, mas não deixa essa peteca cair, porque a sexualidade, ela é uma fonte de muita alegria na nossa vida. Então, buscar uma satisfação e alegria sexual por elas mesmas, né? E não ficar nessa dinâmica de alegrar o parceiro ou fazer pelo parceiro. Então, buscar a própria felicidade, primeiro individual, desenvolver a própria sexualidade por si própria. Porque o pós-tratamento, ele acaba vindo com um renascimento da mulher. Eu escutei várias relatando isso nos episódios que eu escutei do podcast de vocês. É um excelente momento para também fazer com que essa sexualidade, ela renasça de uma forma madura, de uma forma gostosa, de uma forma alegre, que todos os mitos caiam por terra, com crenças que são favoráveis ao exercício de uma boa sexualidade, tanto individual quanto a dois. Então faz todo sentido falar sobre isso, buscar ajuda de qualquer forma que for, porque é uma fonte inesgotável de muita alegria conjugal. A gente está muito feliz como ONG Por Minhas Mamas, como colegas, a gente admira muito o seu trabalho. Muito feliz por você ter aceito o convite. Imagina. A gente estava super na torcida para você aceitar. Eu acho que esse episódio em si de toda a temporada, eu acho que é o episódio mais tabu, né? Tabu por vários motivos, e a gente conversou aqui ao longo do nosso bate-papo, e eu acho que vai transformar, como você mesmo falou, né? Quem puder, quem tiver questões mais, inclusive, sérias, vai precisar do profissional, mas com esse autodidata, esse episódio eu acredito que vai transformar muito a vida de várias mulheres que vão escutar e buscar a sua própria felicidade. Então, que seja assim, que a gente possa, como profissionais, continuar ajudando, que esse episódio sirva também para estimular colegas a entender mais sobre isso, ou se não se sentirem confortáveis com as suas pacientes de conversar sobre isso, estimulem que elas procurem um especialista para isso, mas não marginalizar o cuidado da sexualidade das nossas pacientes. Então, eu acho que, só puxando um gancho dessa última fala da Pri, eu acho que o principal intuito de escolher esse tema foi esse, assim, eu acho que falar para as pacientes que, ok, pode estar difícil mesmo, você tem motivos para isso de sobra, mas tem jeito de melhorar. E mostrar para os profissionais que, assim, não viram e falem que é assim mesmo, né? Acho que a gente tem que valorizar a queixa. E se você não sabe o que você vai fazer para lidar, encaminha para alguém que saiba o que fazer. Sim. E assim, para paciente, não sinta medo de falar para o profissional que está cuidando de você, seja ele especialista ou não. Se não tá legal, fale com quem você tem acesso e busque ajuda, assim, né? Eu acho que ouvir sobre esse assunto já traz luz para isso, eu acho que já pode te ajudar muito, mas se mesmo assim tá ruim, busque ajuda de alguma forma, que com certeza buscar ajuda profissional é uma excelente forma da gente conseguir melhorar ainda mais. E queria agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente o podcast até aqui. Acho que a gente conseguiu abordar bastante a questão de sexualidade. Queria agradecer nossos parceiros. Afinal, sem eles a gente não conseguiria fazer mais essa temporada. E é isso. Fiquem ligados que a gente ainda vai ter muito assunto para falar sobre a vida que há depois de um câncer de mama.